Obrigado, Vitória. Tá? Então, assim, a gente falou da reforma trabalhista, falou da reforma da Previdência, vão vir novas reformas, e tudo isso, né, entra dentro de um contexto de dinâmica populacional. Eu lembro bem, e os meus alunos do Marista que estão aqui vão lembrar disso, o pessoal do Medimentor, que foi meu aluno ano passado, eu passei o ano inteiro, ano passado, falando assim, gente, a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. O que é que a gente tem que prestar atenção? Já anotem aí, tá bom? São coisas que você não pode ir para a prova do Enem sem saber de dinâmica populacional. A gente tem que saber que está ocorrendo a transição demográfica. Então, você tem que anotar aí, ó, transição demográfica. São pontos importantes desse conteúdo, tá? Transição demográfica é o primeiro ponto. Você tem que saber o que é a transição, tá? Eu vou responder durante a aula. Você tem que saber o que é a transição demográfica, o que produz e as consequências disso. Então, o Enem pode querer que você saiba o que é a transição demográfica, o que produz essa transição e as consequências disso. Primeiro ponto, você não pode ir para a prova do Enem sem saber disso, tá? De cara. Depois, o que é que você tem que saber? Um negocinho chamado razão de dependência. Ainda não caiu no Enem. Razão de dependência. Vou explicar durante a aula também, tá, gente? Então, vai anotando, gente. São pontos importantes. Razão de dependência. Não caiu no Enem ainda. Né? Na verdade, caiu indiretamente ano passado. Depois, você tem que trabalhar, tá, um negocinho chamado bônus demográfico. Passamos o ano inteiro, ano passado inteiro, falando de bônus demográfico. Questão 88 do Enem abordou o quê? Bônus demográfico. Tá? Gente, não é... o professor adivinhou a questão. Não é da toa, não. A gente estuda, a gente vê o que está caindo. Tá? Não é à toa que a gente trabalha as questões que caem, que a gente enfoca. Claro que é um misto de capacidade, mas também de muita sorte, tá bom? Mas você tem que estar antenado do que vai cair. Bônus demográfico estava na questão 88, tá? Então, transição demográfica, razão de dependência, bônus demográfico, são pontos importantes, tá? Depois, o que é que pode cair em termos paralelos a isso, né? Como um tema correlato, né? As mudanças sociais, no sentido de arranjo familiar, o papel da mulher nessa sociedade, tá? Então, os arranjos familiares, os novos arranjos familiares, pode cair e pode cair, inclusive, como questão de redação, tá? Os novos arranjos familiares. O que é uma família, tá? Agendou, pode discutir isso aí melhor do que eu, ó, 1000 vezes. Inclusive, vai ter que marcar uma aula junta. Em conjunto, tá? Então, novos arranjos familiares, o papel da mulher, tá? Então, vamos partir desses pontos. Eu preparei as questões aqui em uma ordem, entre aspas, cronológica, tá? Uma vai ser encaixada na outra. Então, para responder uma você vai ter que entender a outra, enfim, e assim sucessivamente, tá bom? Lembrando, gente, eu estou com o chat aqui aberto. Dúvidas, mandem. Eu não vou correr com conteúdo. Se estourar o tempo, eu vou ficar aqui, tá? Quem quiser sair, pode sair, mas eu só vou terminar a aula quando eu terminar todas as questões, tá bom? Então, não estou aperreado, hoje é sábado, estou de quarentena. Vou fazer o que hoje? Nada. Então, eu estou com vocês aqui, tá? Então, vamos lá. Essa é a questão do Enem, ó. Passamos o ano inteiro, tá? Quem for meu aluno, se eu estiver mentindo, pode dizer aqui no chat. Passei o ano inteiro. Gente, peça no bônus demográfico. Pessoal do mais de terceiro ano esse ano, a gente trabalhou no primeiro trimestre do ano passado. Foi o primeiro assunto do ano, tá? E o Enem ele ajudou aqui, ó. Ele deu uma colher de chá. O bônus demográfico é caracterizado pelo período em que, por causa da redução do número de filhos, a estrutura populacional fica favorável ao crescimento econômico, tá? Pontue aí, depois eu vou voltar para cá. Isso acontece porque há proporcionalmente menos criança na população. E o percentual de idosos ainda não é alto. Ele aqui já deu outro conceito. Ele já falou da razão de dependência. O que é razão de dependência? É quando eu tenho pouca gente dependendo, crianças e jovens, e eu também tenho uma razão de dependência idosa muito baixa. Ou seja, a PEA, que é a população economicamente ativa, sou eu, que tenho idade ativa e trabalho, tá? Está um pouco pressionada. Eu tenho poucos filhos e quase não tenho idosos. Eu tenho um equilíbrio aqui. Aí aqui, ó, tá inchado. Tá? Então, tenho muita gente para trabalhar. Passamos um ano discutindo isso.
Não aguentava mais, né, Vitória? Olha aí. Aí um enunciado, ó. Aí é um ponto importante, tá? Prestar atenção no enunciado, no comando da questão. A gente trabalhou isso também um ano inteiro. E eu percebi agora que Iano mudou no chat, deu aula justamente sobre isso. Prestar atenção no comando da questão. Se você não entender, como é que você vai responder? A ação estatal que contribui para o aproveitamento do bônus demográfico é o estímulo A. O que é o bônus? Você tem que partir daí. O bônus é a menor razão de dependência. Mas o que é razão de dependência? Razão de dependência se configura como a quantidade de gente que depende da população economicamente ativa. Então, eu estou dizendo que o bônus demográfico é um momento que eu tenho menos dependente. É só você pensar. Na minha casa trabalha papai e mamãe, 2 pessoas. Sustentam 3. Então, a razão de dependência de 3 para 2. Se você fosse filho único, o que é que acontecia com a razão de dependência? Diminuía. E você virava burguês. Né? Mais burguês ainda. Então, vamos lá, gente. O que é que eu tenho que fazer? A ação estatal que contribui para o aproveitamento desse bônus, dessa mão de obra. Estou falando de mão de obra. A atração de imigrantes, você está dizendo o seguinte, que eu preciso trazer mão de obra para um país que já está lotado de mão de obra. Então, as políticas pró-migratórias, elas não são ideais nesse momento. Não estou dizendo que estou contra a migração, tá, gente? Estou pensando apenas do ponto de vista econômico, tá? Para responder a questão. Não preciso, porque eu já tenho um excedente de mão de obra. A elevação da carga tributária, como elevar os impostos, vai fazer eu aproveitar esse excedente de mão de obra? Não tem como. Aí a resposta certa do Enem, ó, qualificação da mão de obra. Porque se eu qualificar essa mão de obra, né, essa mão de obra vai ser inserida no mercado de trabalho de uma maneira mais eficiente, produzindo mais, aumentando a riqueza do país. Tá? Fazendo com que a economia cresça, se desenvolva. Esse momento histórico é tão importante, tá? Tão importante, que todos os países desenvolvidos do planeta, todos, sem exceção, já vivenciaram esse bônus demográfico. Tá? O bônus demográfico no Brasil, ele vai começar aí em meados dos anos 90, né? E ele vai terminar, na verdade, a gente está no último ano de maior pico do bônus. Tá? Só que o Brasil não aproveitou esse bônus, tá bom, gente? Por crise política que se tornou econômica e é essa pandemia. Deu certinho. A D eu vou eliminar, ó, admissão de exilados políticos. É quase a mesma coisa da A. A imigração. Tá? Concessão de aposentadorias. Ou seja, eu vou fazer mais gente se aposentar quando precisa dessa mão de obra. Tá? Agora o que acontece? Tá? Professor, não entendi muito bem o que é o bônus. Eu sei que tem muita gente aqui que não foi meu aluno ano passado. Eu não sei se o professor do ano passado trabalhou com vocês essa ideia. Tá? Então, vou fazer um apanhado geral do que seria esse bônus, do que seria a razão de dependência. E a gente vai fazer uma questão sobre razão de dependência. Porque para entender o bônus, eu tenho que entender a razão de dependência. Tá bom? Pessoal, presta atenção aqui, gente. Foca aqui nessas pirâmides etárias, tá? Eu tenho uma pirâmide de 1970 do lado esquerdo e eu tenho uma 2010 do lado direito. O que é que eu tenho que entender, tá? Presta atenção. Se você desenhar a pirâmide, faz só uma pirâmide normal e ganha tempo. A base dessa pirâmide aqui, ó, de 0 aos 14 anos, tá? Quem são? São crianças e jovens. Crianças e jovens precisam comer, educação, lazer, segurança, parará, parará, parará. Quem é que banca tudo isso dos jovens, já que ele não trabalha? Esse grupo aqui, ó 54%. Eu tenho uma razão de dependência jovem na ordem de 42 para 54. Então, uma alta razão de dependência. Em cima, os idosos. Os idosos trabalham? Teoricamente, não. Né? Eles são aposentados. Então, os idosos dependem de alguém. Os idosos têm que depender da aposentadoria. Quem vai pagar a segurança dos idosos, saúde pública dos idosos, quem é? Então, esses 3,7% depende desse grupo aqui. Que grupo é esse? A PIA, população idade ativa, e PEA, população economicamente
ativa. Então, existe uma razão de dependência jovem e existe uma razão de dependência idosa. Tá? Juntando os dois, eu chamo de razão de dependência absoluta ou razão de dependência total. Então, vamos aqui, ajuda o professor de vocês de humanas. Uma razão de dependência total de 46%. Dependendo de quanto? 54%. Ou seja, a minha margem de sobra é muito pouca. Como é que vai sobrar dinheiro aqui, 70, para eu investir em estrutura urbana, para eu investir em estrutura de transporte, para eu investir em educação? Sobra muito pouco dinheiro. Você não tem como propiciar uma boa qualidade de vida à população, porque tem muita gente dependendo da população economicamente ativa, da população em idade ativa. Só que a nossa estrutura etária, presta atenção, gente, o que é estrutura etária? A população total de um país está dividida nas 3 fases da vida, praticamente falando. Tá? Pega a população total, que hoje no Brasil, né, é 210 milhões, tá? E divide em grupos. Quantos tem de 60 anos acima? Quantos tem até 14? E vou somar e dividir por isso aqui. Ó. Isso é a razão da dependência. Só que essa estrutura etária brasileira, ela está passando por aquele ponto chamado transição demográfica, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. O que é isso? A estrutura etária está mudando. Eu estou deixando de ser um país predominantemente jovem, a base aqui larga, para ser um país idoso, velho, poucos jovens, tá? Poucos jovens. Ó, os jovens aqui, a marca, os 700. Tá? Aqui, ó, 600. Viu muito. A estrutura etária, o meu país está envelhecendo. Tá? O que é que aconteceu? Só que ele ainda não envelheceu. Em 2010, ele não estava velho. Ele estava vivendo o nosso bônus demográfico. E o que é o bônus demográfico? É a menor razão de dependência. Tá? O que aconteceu com o grupo jovem? Ele era 42%. Veja só, 42% da população dependiam de 54%. Falando só de jovem. Em 2010, 25% de jovens, olha a queda. E eu tenho uma população de idade ativa de 67%. A razão de dependência jovem diminuiu drasticamente. Ah, professor, mas a idosa subiu. Mas olha proporcionalmente, aqui eu tenho 46% dependente, né? Olha aqui agora, uma menor razão de dependência. Essa menor razão de dependência vai gerar um excedente de mão de obra. Ó, a menor razão de dependência vai gerar um excedente de mão de obra. E aí, turma, um excedente de mão de obra se configura como que momento demográfico? Bônus demográfico. Então, constrói no caderno. Razão de dependência. Razão de dependência. Ó, razão de dependência gera excedente de mão de obra. O excedente de mão de obra gera o quê? Bônus demográfico. Constrói. Obrigatoriamente, você tem que saber esses fenômenos. Tá? Então, razão de dependência, vocês já sabem o que é. É a quantidade de pessoas que dependem da PIA-PEA, ela menor, diminuiu. Essa razão de dependência gera um excedente de mão de obra, ó, 54 para 67. Tá? E esse excedente de mão de obra, que é a menor razão de dependência, se configura como bônus demográfico. O Enem, ano passado, trabalhou bônus demográfico. Então, esse ano, ele pode trabalhar a razão de dependência. Ele pode querer que você saiba a razão de excedente de mão de obra. Ficou claro, gente, isso aí? Alguma dúvida sobre esse ponto? Então, pensando no Enem desse ano, né? É porque é ano que vem, aí esse ano, enfim, deixa o cara meio tonto. Eu acho que eu falei do ano que vem, que é em janeiro, né? Mas é desse ano, tá? Parece essa questão aí bem simples, só para a gente materializar mesmo, para fixar esse conteúdo. Tá bom? E a mesma imagem, né? Não sabe que eu faço isso. Eu botei assim, ó. A partir da análise das pirâmides etárias acima, se pode perceber que a estrutura etária brasileira apresenta. Eu olhando aí, tá? O que é que eu posso perceber dessa conjuntura?
Aumento da taxa de natalidade. Natalidade é o quê, gente? Nascimentos. Nascimento é em qual parte da pirâmide? Natalidade, nascimento é em qual parte da pirâmide? É a de baixo. Tá? Houve aumento? Não, diminuiu. Diminuiu. A base da pirâmide. De bola. Diminuição da longevidade. O que é diminuição da longevidade? É diminuição da expectativa de vida. Se a expectativa de vida diminui, a quantidade de idosos tem que diminuir. Olha para a pirâmide. Tá? O Enem é assim, ó. O Enem pode te dar parte das questões da resposta na questão. Ele sempre faz isso, tá? É muito comum. C. Queda da expectativa de vida. Ó, você botou queda da expectativa de vida. Se caiu a expectativa de vida, o número de idosos tem que diminuir. Tá? Diminuiu? Não. Então também não é. D de dado. Aumento da participação relativa de crianças e jovens. Quando é criança e jovem? Você montar na pirâmide. E parte da resposta já está na questão. Só tem que saber a nomenclatura, tá? Aumentou? Não. Aí aqui botei. É a diminuição da razão de dependência. Ponto. É assim que o Enem pode trabalhar. É praticamente a mesma coisa do ano passado, mas eu tenho certeza que vai confundir muita gente. Tá? Ou eu poderia colocar aí, ó, aumento da razão de dependência idosa, estaria certo, porque houve um aumento da razão de dependência idosa. Botar diminuição da razão de dependência jovem, também está correto. Tá? Ou seja, a partir dessa questão, eu já pensei em mais duas. E você aluno que quer passar no... Oi. Alguém falou, gente? Sem querer? E um aluno que está preparado, gente, um aluno que já tem um nível de maturidade, né, acadêmica, ele tem que pensar como as questões irão cair. Esse é o ponto-chave do aluno, tá? São dois pontos importantes para um aluno preparado. Primeiro, ele fica projetando como o assunto vai cair. E segundo, aí é quando o cara está no auge, assim, quando o cara está dominando o assunto, que se você botar ele para a monitoria, ele dá aula. Né? É quando o cara, assim, ó, ele responde a correta porque ele consegue eliminar todas as outras sabendo que estão erradas e por que está errada. Se você atingir esse nível aí você vai brigar, não é para passar, não. Tu vai brigar pelas cabeças do curso. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Tá? Vamos lá, gente. Então, botando na cabeça de vocês isso aí, tá bom? Esses pontos que eu estou apontando para vocês. Passando para a terceira questão, tá? Dentro daqueles pontos iniciais da aula. O que é que a gente está trabalhando? A conceituação, tá? A gente está trabalhando o que é transição demográfica, o que produz, quais as consequências. A gente está trabalhando bônus demográfico, a gente está trabalhando razão de dependência, a gente está trabalhando novos arranjos familiares e suas implicações. O tema da aula é isso. Ah, professor, é pouca coisa. Se você fizer isso, eu garanto a você que você vai responder cerca de 80% das questões de população. Nessa aulinha aqui, tá? Então vamos lá. O país está ficando velho. Beleza. Já me ajudou. Olhar para a pirâmide. A pirâmide é o quê, gente? O que é que a pirâmide representa? A estrutura etária de um país. E o que é a estrutura etária? É como a população total está dividida nas 3 fases da vida. Tá? Então, foca nisso. A pirâmide etária está representando a estrutura etária. E o que é a estrutura etária? É como a população está dividida nas 3 fases da vida. Crianças e jovens, pia-pé, idosos. Ponto. Olhei para a imagem. 1980, 2010, 2050. O que é que está acontecendo com a minha pirâmide? Ela está sendo modificada, ela está mudando. Eu tenho uma pirâmide clássica, tá? Eu ia falar assim, geometria, mas eu estou com medo de estar errado. Eu sou muito forte em matemática, viu? Eu não sei porque inventaram essa bexiga na vida, tá? Mas é geometria mesmo, né, gente? Eu tenho uma pirâmide clássica e eu tenho uma mudança nessa pirâmide clássica. É uma questão fácil, gente, tá? É uma questão fácil. Olha aí, continuando. A imagem destacada no texto 1 representa de maneira mais adequada. Pergunta objetiva.
É um Enem como no ano passado, conteudista. Tá? É papufo, tipo albedo. Ou você sabe ou você não sabe. Tá? Ele representa de maneira adequada a transição demográfica. Aí você tem que pensar, o que é transição demográfica? A transição demográfica é uma mudança na estrutura etária. A mudança na estrutura etária vai produzir o que na população? O envelhecimento. Opa, o país está ficando velho. Ó, na minha cabeça. O que é transição demográfica? É uma mudança na estrutura etária. A mudança na estrutura etária de um país, obrigatoriamente, seja ele qualquer país, produz o que inicialmente? O seu envelhecimento. Olha aí, já respondi a questão, mas vou fazer o resto. Para garantir. É Enem. Tá? Como eu estou falando de Enem, eu tenho que garantir a questão. O aumento da natalidade brasileira. Aí você sabe que a natalidade é a base da pirâmide. Vou olhar para a pirâmide. A base aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Não marca. Eu estou eliminando a questão. Estou seguro que não é a B. C. A diminuição da expectativa de vida do brasileiro. Vou olhar de novo para a danada das pirâmides. Para a imagem. Sei que expectativa de vida é a quantidade de idosos. Quanto maior a expectativa de vida, maior a longevidade, maior a quantidade de idosos. Tá? Houve diminuição ou aumento? Aumentou. Estou seguro que não é assim. D de dado. Aumento da expectativa de vida do brasileiro. Pode ser? Pode. Eita, me cheguei agora. E agora? Porque pode ser. Bota um pontinho. Bota um pontinho no A, bota um pontinho no D. Não estou mais tão seguro. Tá? Aí o que é que você faz? Você come aquele treloso, toma água. Né? Ou então deixa essa questão para depois. Tem aluno que fica, ai meu Deus, ai meu Deus. Gente, técnica, malícia. Você é brasileiro. Malandro no bom sentido. Estou em dúvida, passa. Não vou gastar energia agora. Vou fazer as fáceis. Porque se você gastar energia nas difíceis inicialmente, você vai chegar nas fáceis tão cansado que para saber teu nome, tu vai olhar sua identidade. Aí tu vai errar as fáceis. Então, ó, estou em dúvida. Já passo para a questão seguinte. Depois você volta. Tá? Ganha tempo. Garanta aquela que você sabe. Mas vamos lá, voltar para cá. E é o aumento das taxas de natalidade do Brasil. Pronto. Eu estou entre a A e a D. Aí eu vou usar o que o professor Ian botou no grupo agora. Se desespera, né, Tainá? Não, dá vontade de se desesperar mesmo. Meu vestibular, vestibular da Compeva ainda, bateu um desespero, porque foi o ano mais difícil de História e Geografia. Baixem o vestibular da Compeva 2008 e tentem fazer a prova de Geografia e História. Tá? A média de acerto foi semelhante à matemática, 4 de 12. Tá? Galera, errou com força. Baixem aí, você vai ver o que é desespero. Gente, vamos lá. O que é que aqui a gente vai discutir? Vou usar o que o professor Iano falou. Prestar atenção onde? No comando da questão. O que é que o danado do comando da questão quer? Vou ler de novo. Né? Riscar a prova. Que matemática vocês riscam, física vocês riscam. De humanas fica uma coisa mais linda do mundo. Tá? A imagem destacada no texto 1 representa de maneira mais adequada. As duas estão corretas? Estão. As duas estão certas? Estão. Mas para o Enem, ele sempre quer, a questão mais ampla. E uma dessas alternativas engloba a outra. Então você, jovem padawan, você que é fã aí, é um padawan, um Jedi, marcaria qual? Essa é a parte que vocês falam comigo um por vez para não que A, D, A. Isso, gente. É a A. Por que a A? Porque a transição demográfica, tá? A transição demográfica implica já no aumento da expectativa de vida. Então, se eu estou transitando, eu estou também levando a expectativa de vida. Então, a mais ampla é a A, tá? Então, assim, gente, foca nesses pontos, são os importantes, é aquilo que a gente tem que saber.
Agora, a outra questão é base para. Base, responde também essa, né? Ou essa ajuda a responder a outra. Elas são correlatas, né? Eu pensei na aula dessa maneira para ficar as ideias na cabeça de vocês bem concatenadas, bem, né? Tranquilo. Olha só. O que você tem que entender? Deixa eu voltar para cá. Eu quero que vocês anotem pontos importantes aí. O que é que provoca a transição demográfica, ou seja, o envelhecimento da população? Tá? Eu tenho dois fenômenos, tá bom? Então, de novo, eu quero que vocês entendam aí, botem no caderno, risca esse negócio aí. O que é que provoca a transição demográfica de uma população? O que é que provoca o seu envelhecimento? Aí eu vou ter dois fenômenos. O primeiro fenômeno é a queda da fecundidade barra natalidade, porque eu estou colocando os dois. Porque o Enem ele pode usar fecundidade ou natalidade. Tá? Para o ensino médio, é mais ou menos como se fosse a mesma coisa, tá bom? Não é mais como se fosse, tá bom? Então, fecundidade e natalidade. Então, você bota o primeiro ponto, que é a queda da fecundidade e natalidade. Fecundidade e natalidade, isso. Tá? O que é fecundidade? Número de filhos por mulher. O que é natalidade? São todos os filhos somados. Tá? Então, aí, fecundidade. Então, queda da taxa de fecundidade. Então, a diminuição do número de filhos vai implicar na diminuição do número de jovens. Se diminui a quantidade de jovens e os jovens que eram jovens ficaram velhos, a população tende a envelhecer. Vou explicar de novo para não ficar confuso. 10 jovens, sempre existiam 10 jovens entrando. 10. Entraram 10 aqui. Ó. Entraram 10. Esses 10 têm 14 anos. Vamos botar assim. Você nasce 0, de 0 vai para 14, para ficar mais fácil. Esses 10 aqui, chegaram a 60 anos. Bom. Só que no lugar desses 10, não nasceram mais 10, nasceram 8. Então, tem 10 idosos e 8 jovens. A população fez o quê? Envelheceu. Tá? Estou falando de uma maneira bem didática, bem solta, para ficar mais claro. E o segundo ponto, que provoca a transição ao envelhecimento, tá? Aumento da expectativa de vida. Aumento da expectativa de vida. Ou aumento da longevidade. O Enem pode colocar aumento da expectativa de vida ou aumento da longevidade. Dá no mesmo, tá bom? No ensino médio, dá no mesmo, tá bom? Aumento da expectativa de vida e aumento da longevidade. Gente, esses dois pontos aí implicam necessariamente na queda de mortes, tá? Se tem mais gente chegando na idade idosa, é porque menos gente morreu, tá? Então vamos lá. Questão pensando nisso. Tal conteúdo. Taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade no país tem se mantido relativamente estável nos últimos anos, mas com tendência de queda. Em 2018, chegou a 1,7 filhos para cada mulher. Em 2010, estava 1,7 filhos. 75, né? Deu uma diminuidinha. E chegou a 1,8 em 2015. Opa, subiu. Segundo o IBGE, em 2060, o número médio de filhos por mulher, ou seja, a taxa de fecundidade, deve cair para 1,66. Isso é quase um padrão europeu já, viu? Isso é um padrão europeu, tá? Não é dos países mais desenvolvidos da Europa, mas é padrão europeu. Uma das consequências da conjuntura exposta acima será... Você já tem, eu já respondi a questão para vocês sem querer essa mania. O que a gente tem? Qual é a consequência da queda do número de filhos? A gente respondeu agora. Eu vou ter o envelhecimento da população? Pode ser, né? Botei aí. Tá? B de bola. O aumento do crescimento vegetativo. Aí um aluno está chegando agora, a gente não se aperrei não, tá? Assim, essa aula, eu dei ela no primeiro... Acho que a primeira aula do ano foi essa. Tá? Mas vocês chegaram agora, não se aperrei, porque eu vou retrabalhar essa aula. E quem já viu, vai ver de novo. Não há problema, tá? Quanto mais melhor, tá bom? É igual comida. Quanto mais melhor. O envelhecimento da população pode ser o aumento do crescimento vegetativo, aí você para. Meu Deus, o que é o crescimento vegetativo? Não faça como Leônidas, professor de você aqui que vos fala. Tá?
Quando eu não sabia o que era, eu não tinha certeza da outra, eu marcava que eu não sabia o que era. Geralmente está errado isso. Tá? Crescimento vegetativo é a diferença entre natalidade e mortalidade. É o crescimento natural de um país. E natural é nascer e morrer. Então, não é. O aumento do número de jovens, espera aí, se está diminuindo a quantidade de crianças, o que é que vai acontecer com o número de jovens? Vai diminuir. O aumento da população economicamente ativa, se eu diminuo as crianças, eu vou diminuir os jovens e, consequentemente, eu vou diminuir a minha pia. Então, não é. A diminuição da razão de dependência idosa? Idosa? Não. Tá? Eu vou ter diminuição da dependência jovem. Mas idosa não afeta. Então, eu tenho aí, ó, um envelhecimento da população. Tá? Então, ó, constrói a cabeça. A queda da fecundidade, aliada ao aumento da expectativa de vida, produz a transição demográfica. Essa transição demográfica leva ao envelhecimento da população. De novo, queda da fecundidade e o aumento da expectativa de vida provocam a transição demográfica. A transição demográfica leva ao envelhecimento da população. Esse envelhecimento populacional tem como consequência, tá, maior pressão no sistema previdenciário, maior pressão no sistema de saúde, carência de mão de obra, tá tudo ligado, ó. Tá? A última vez, viu, gente? Desculpa aí ser repetitivo, mas é porque é essencial, tá bem? A queda da fecundidade e o aumento da expectativa de vida levam a transição demográfica. Essa transição demográfica leva ao envelhecimento da população. Uma população idosa, ela vai ter como consequência maior pressão no sistema previdenciário, porque tem muito idoso, maior pressão no sistema de saúde, porque idoso adoece mais, tá? Carência de mão de obra, porque eu deixei de ter pia. E no meio disso, antes de chegar ao envelhecimento, eu tenho um bônus, que a gente já viu. O bônus é o meio da transição. Gente, alguma dúvida nesses pontos? Não? Leandro, Oi. eu fiquei em dúvida numa coisa. Pode Eu falar. entendi tudo o que você falou, só que, tipo assim, eu pensei assim, por exemplo, o número de filhos por mulher vai cair, né? Uhum. Só que a consequência que eu pensei foi a inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, iria aumentar a população economicamente ativa. Entendeu o meu pensamento? Veja só. Essa mulher foi inserida. Eu entendi muito bem seu pensamento e tem sentido. E estaria certo se a gente tivesse nos anos 70, 80. Porque com exceção da mulher no mercado de trabalho, eu tive uma maior parte de mão de obra, né? Mas aí, Vitória, ó, como eu pensei nessa aula conjugada, para responder sua pergunta. Tá aqui, ó. Tá? Vamos lá, gente. Vou pensar aqui respondendo Vitória, tá bom, Vitória? Presta atenção aí. A pergunta de Vitória seria assim hoje. Por que as mulheres têm menos filhos? Tá? Essa é a pergunta. Lá nos anos 70, faria sentido a pergunta de Vitória, porque assim, as mulheres não têm menos filhos. Mas nos anos 70, olha a quantidade de filhos por mulher. Aqui, Vitória, ó. 5,7, ainda é muito filho. Ou se é, tá? E essa mulher entrou no mercado de trabalho. O mais que vai acontecer aí, ela é amenizar a razão de dependência jovem. Amenizar. Porque mesmo ela entrando, vai ser ela e o marido dela para sustentar 5,7. Tá dando para entender, Vitória? Gente, tá dando para entender o que eu estou dizendo? Atualmente, você tem que saber o seguinte: o que é que provoca aqui, ó, envelheceu? O que é que provoca o envelhecimento? A queda da fecundidade. Aí a pergunta: por que a fecundidade está caindo? De novo, ó. A queda da fecundidade provoca o envelhecimento. A gente já viu isso? Está aí na tela. Fecundidade caindo, a população vai o quê? Envelhecer. Mas por que danado a fecundidade está caindo? Está aqui os dados, ó. Evolução da taxa de fecundidade no Brasil. De 1940 a 2010.
Em 40, a média de filhos por mulher era de 6. Então era altíssimo. Isso é uma média. Tinha mulher que tinha 12, 13, 14 filhos. É a média. Em média, a gente sabe que matematicamente falando não é bom. Até eu sei disso, olha aí. Tá? Essa média, né, ela vai se manter em um padrão até os anos 60. O Brasil ele se industrializou aqui, ó. Vem se urbanizando. Se tornou um país urbano. Mas para não errar a questão. Aí a mulher foi inserida no mercado de trabalho. Mudou o papel dela. Então, urbanização, industrialização e mudança do papel feminino. Ó, despencando. Já sei, estou comprovando estatisticamente que a fecundidade despencou. É enunciado. A alternativa que melhor explica a construção da conjuntura exposta acima é: qual a conjuntura exposta acima? Acabamos de falar. Queda da fecundidade. Beleza. E o que é que explica isso? Ou seja, o que é que explica a queda de fecundidade feminina? Tem vários fatores, vários, mas um é determinante. Vamos lá. Mudança social no papel feminino. Pode ser? Não, o que é que vocês marquem aí? Vai. Marquem aí, mandando chat para mim. Vai, gente, marquem no chat para mim. Quero ver como é que tá isso aí. Não é questão fácil, não, tá? É uma questão de médio para difícil. Então, se errar, ótimo, pode errar. Menino, vocês estão respondendo na conjuntura. Eu vou dar aula mais no sábado, viu? Gostei aqui, viu? Isso, Bianca. Seria uma causa e não uma consequência. Você marcou qual, Bianca? Deixa eu ver. Cadê, Bianca? Letícia Bianca botou isso, vamos lá. E vamos lá. Só ler aqui, depois do que a Vitória falou, eu fiquei na dúvida da questão anterior. Mas é isso, gente. Ó, a gente cresce dessa forma, debatendo as questões. E vocês têm que participar da aula de jeito, tá? Essas aulas nos sábados, tá? Serão perfeitas, tá? Porque eu, particularmente, acho que aquele pessoal de humanas que tem essa maior facilidade vai focar assim. Eu vou focar sempre assim. Eu vou pegar uma temática por sábado e trabalhar só ela, tá? Quando chegar nas questões físicas, vocês vão me odiar, tá bom? Mas é o tema que mais cresce no Enem. Então, vocês que lutam aí para entender. Vamos lá. Pode ser a mudança social no papel feminino? Pode. Bota um pontinho. Pode ser o processo de urbanização? Pode. Bota aí. Pode ser maior facilidade de acesso ao sistema de saúde? Por exemplo, métodos contraceptivos, né? Indiretamente? Pode. Plena autonomia feminina na escolha da fecundidade? Você acha que a mulher não sofre pressão social para ser filho? A mulher sofre pressão para casar? Eita, na hora de casar. Você casa, se você for agradar a sociedade, né? De besta. Você casa sem querer. Aí a sociedade falou assim: passou um ano de casado, não tem filho ainda. Aí você tem um filho. Aí a sociedade vai dizer assim: mas só teve um. Vai crescer sozinho, aí você tem um segundo. Aí nasceu um homem também, 2 homens. Aí, mulher, você não vai ter uma menina, não. Aí vai tu, besta, para agradar a sociedade, tem 3 filhos. Tá? E o êxodo rural também pode ser. Então, tirando a D, todas podem ser. Então, presta atenção, gente. Ó. Se estivesse urbanizado, mas o papel feminino não tivesse mudado, nada teria acontecido. Se tivesse industrializado e o papel feminino não tivesse mudado, nada teria acontecido. Se tivesse maior facilidade de sistema de saúde, mas o papel feminino não tivesse mudado, nada aconteceria. Houve êxodo rural, mas se o papel feminino não tivesse mudado, nada teria acontecido. O principal elemento é a mudança social no papel da mulher. Como é que o Enem pode cobrar de outras formas? Tripla função social. A mulher, né, essa mudança no papel feminino, né, hoje gente, ó, vai ser um discurso machista, mas não é que eu estou defendendo não, tá bom? Eu estou mostrando que a sociedade, dentro desses parâmetros, ela é machista, pelo amor de Deus, tá?
Não vamos cancelar, não. Não é o que eu acho, não, tá bem? Então eu estou com medo até de usar o termo. Entre aspas, né? A mulher tem, entre aspas, não tem não, tá, gente? Mas assim, a mulher tem que continuar nos afazeres domésticos, cuidar dos filhos, ou seja, coisas que ela já fazia antigamente. E agora trabalhar fora, tá? É uma tripla função social. Então o Enem pode dizer mudança social no papel feminino. O Enem pode dizer entrada da mulher no mercado de trabalho. Tá? São coisas que podem ser trabalhadas. Mãe, mulher e profissional. Exatamente, Leila. Tá? É dessa forma. E o marido, né? Quando ele é um bom marido, ele ajuda a cuidar do filho que ele fez. Ele ajuda. Ai, que homem bom. Ele lava a louça, ele me ajuda em casa, né? É ótimo isso. Tá? Então, gente, você tem aí essa conjuntura, tá? Que faz com que... Mas não existe machismo no Brasil, tá bom, gente? Homem sofre para ser homem, é difícil ser homem, tá? Pense, tô sendo irônico, pelo amor de Deus. Viu? Vamos lá, gente. Ó. Outra questão, tá bom? Pra gente ir fixando. Atenção. A população brasileira chegará a 233 milhões em 2047 e começará a encolher a ponto IBGE. O que é que eu estou dizendo? Presta atenção. Vou voltar de novo. Eu estou falando o eixo central da aula é a transição demográfica. A gente sabe o que provoca e a consequência. Aqui, essa população já envelheceu. Vamos lá. A população brasileira continuará a crescer até 2047, quando atingirá 233 milhões,2 de pessoas. No entanto, aí, sempre que tiver no entanto, contudo, no texto, já é dica minha. Marca. Frisa aí. No entanto, no entanto. Aí vai ter uma quebra de ruptura. No entanto, a partir de 2048, haverá uma queda gradual até 1960, quando recuará para 228,3 milhões, segundo estudo divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Essa questão aqui eu já fiz com pessoas dessa sala. A quantidade de erro, meninos estão no pé. Foi questão de vocês ano passado, essa questão. Peguei da prova de vocês, ó. 2019. Tá? Olha só, presta atenção. Essa questão aqui, ela teve aí uma margem de erro de quase 80%. Tá? Então não significa que se você errar ela, você não vai passar no Enem. Essa é aquela questão que até quem passa em medicina, em primeiro lugar, erra. Estou usando medicina, gente, porque é o curso mais difícil de passar, né? Então vamos lá. Enunciado. A conjuntura exposta acima será concretizada devido. Aí eu quero muito que vocês me respondam no chat. Podem errar, gente. Porque se você errar agora, nunca mais você vai errar essa questão. Tá? B de bola. As três, olha como tá confuso. Como a galera tá todo mundo marcando a coisa diferente. Agora foi nascer. Tá? Tá todo mundo confuso. Agora todo mundo amarrou nascer. Eita, bexiga. Vamos lá. Deditado. Eita, vamos lá. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Falta alguém responder? Responda aí, gente. Falta a gente responder. Vai, responde. Responda aí. Era para eu ter colocado um açaí nessa, né? Não coloquei, ó. O pessoal que tá chegando agora, tá, gente? Nas aulas da semana, né? Eu sempre aposto um açaí com a galera numa questão. Aí o primeiro a responder correto, eu mando entregar um açaí em casa. As aulas estão bombando agora, tá? É lotado de aluno. Vamos lá. Olha só, gente. A resposta correta, eu acho só 2, 3 pessoas acertaram. É a A. E aí que é preciso entender o texto. É interpretativa ela. Tá? Essa aí é aquela questão difícil. Por que é difícil?
Porque ela não é só conteudista e ela não é só contextualizada. Você tem que ter os dois, você tem que ter as duas coisas para responder essa questão. Tá? Você tem que entender do assunto, tá? E ela é conteudista porque é objetiva. A conjuntura do texto, tá? É produzida devido ao quê? Se concretiza. E o que é a concretização do texto? Tá? Vou explicar isso aí, Isa. Isso, Letícia Bianca respondeu. Aí, Letícia, hein? É por isso que está quase casada, viu? Então, já foi machista agora, perdão. Tá? Eu quis dizer que você é inteligente, tá bom? Vamos lá, olha só. A concretização do texto é a diminuição absoluta da população. A concretização do texto, tá? É que a população irá encolher. É isso. Ó. É por isso que eu podia marcar assim, ó. No entanto, porque essa população vinha crescendo, mas no entanto, vai chegar um momento que ela vai diminuir. É isso. E por que a população vai diminuir? Eu vou pular a que é a correta, tá bom? Ao forte crescimento vegetativo, se eu digo que tem um forte crescimento vegetativo, eu estou dizendo que a diferença entre natalidade e mortalidade é alta. Então a população vai crescer. Então não é a população não vai crescer, ela vai diminuir. A inércia demográfica é o crescimento da população. Apesar da natalidade estar baixa, apesar da fecundidade estar baixa, a população vai crescer, porque essa fecundidade antigamente foi alta. Eu vou trabalhar aí nessa demográfica de novo com vocês mais na frente, tá? O pessoal que chegou agora, é outro ponto importante da aula, inércia demográfica. Não dá para explicar agora, porque eu levo uns 20 minutos para explicar, tá bom? Aí tem a dinâmica da aula. Ao bônus demográfico, onde eu estou falando no texto de razão de dependência? Bônus demográfico é razão de dependência. Tá? Então, não é. Não, Isa, é isso mesmo, viu, Isa? A gente está aqui para isso, é para errar mesmo, tá? E isso aí é treino. Enem é treino, questão de prova é treino. Errou agora, duvido você errar mais, tá? Quando você erra, gente, você corrige. E aqui, ó, o aumento do número de jovens. Como se a população vai diminuir? Bom, gente, vamos lá, o que vai acontecer aí? Vai ser concretizada isso porque a fecundidade continua caindo, ela é contínua, está caindo, ou seja, a quantidade de gente entrando na população vai diminuir, porque é a fecundidade que faz entrar na população, né? Isso ficou dúvida isso. Faz a população crescer, tá? E o porquê vai aumentar a mortalidade? Aí é o ponto da questão. Como assim, professor? A mortalidade vai aumentar? A gente vai aumentar porque só vai ter idoso. Só vai ter idosos. Só vão ter idosos. Mas não falo. A população está bem velha. Ó, transitou, envelheceu. Qual é o próximo passo depois de envelhecer? É virar um Highlander? Uma fênix ressurgir das cinzas? Não. Depois de envelhecer, a ordem natural da vida é morrer. São duas coisas. É a única coisa certa na sua vida depois de nascer, é morrer. Pronto. Um dia a gente vai. Embora que eu não queira, mas a gente vai. Tá? Então é uma questão difícil, é uma questão com pegadinha, mas é uma questão para quebrar aquela ideia assim. A humanas é só ler o enunciado e responder. Vai! Só ler o enunciado e responde, para tu ver. O texto obrigatoriamente aí tem que ser lido. Ele é fundamental. Tá? Então, desconstrua aquela ideia de eu não vou ler o texto, só o enunciado vai me ajudar a responder. Vai ter questão assim? Vai. Quer arriscar? Boa sorte. Eu não arriscaria. Tá bom? Vamos lá, gente. Passando. Vamos trabalhar. O que é que Nato botou aqui? Deixa eu ver. Achei que só ia começar a reduzir depois de 50, porque o país será velho em 50, não? No entanto, a partir de 48 haverá uma queda gradual até 60. Ou seja, 48 e 50 é a mesma coisa. Há 2 anos não tem esse peso, não. Né? No sentido demográfico de transição. Tá bom? É como, assim, as pesquisas eleitorais, 2 pontos para mais, 2 pontos para menos. Ou seja, dificilmente vai ter algo que vai concretizar aquilo. Essa última questão, né? Fugir no foco
do mapa mental que a gente construiu hoje, eu vou falar de migração. Também é uma questão que muita gente erra. Tá? Há muitos erros quando se fala disso. E migração é um dos assuntos mais recorrentes no Enem. Tá? Migração é um dos assuntos mais recorrentes no Enem. Dinâmica populacional cai mais migração do que qualquer outro ponto. Então vamos lá. Migração do Nordeste para o Sudeste aumentou nos últimos anos. Impulsionado pelo crescimento econômico, o fluxo migratório da região Nordeste para o Sudeste aumentou nos últimos anos, revertendo uma tendência verificada na última década. De acordo com o levantamento do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, IPEA, mais nordestinos embarcaram para o Sudeste. Nos últimos 5 anos, do que o contrário. Não aumentou o número de fluxo migratório. Né? O nordestino está saindo mais do Sudeste. Tinha diminuído, aumentou. Nos levantamentos anteriores, feitos durante a última década, o percentual de nordestinos que voltavam para a região era maior. Ou seja, tinha mais gente voltando para o Nordeste do que indo. Top! A maioria dos imigrantes nordestinos se dirige a São Paulo. Tá? Assinale a alternativa que destaca o principal, já grifa, o principal fenômeno produtor da conjuntura mencionada acima. Então, qual o principal motivador da migração do Nordeste, nós, para o Sudeste, mais especificamente São Paulo? É o principal. A. Fatores climáticos, como os longos períodos de estiagem. Pode ser? Pode. Tá? Seca, pobreza, tal. Pode ser. Os sucessivos períodos de seca prolongada. Essa é a mesma coisa, né? Eu só mudei o termo para confundir o aluno. Tá? Pode ser também? Pode. Aí você fica, e agora? As duas estão corretas. C. A forte diferença de desenvolvimento regional. Pode ser? Pode. Caramba, professor, as 3 primeiras pode ser. E agora? Tem que lutar. Políticas públicas de desenvolvimento regional. Vamos pensar. Política de desenvolvimento regional está dizendo que eu vou desenvolver todas as regiões. Se eu vou desenvolver, a economia vai crescer. Se a economia vai crescer, a riqueza vai crescer. E, teoricamente, ela vai dar distribuição. Aí, estou rico no Nordeste, cansei de ser rico, vou para o Sudeste. Não, você não faz isso. As migrações de retorno. Migração de retorno é a volta de quem foi. No texto, eu estou falando de quem está indo, que aumentou. Eu não estou frisando quem está voltando. E aí, jovens? Qual é a ilha que eu vou marcar? C. E olha aí, todo mundo acertou, hein? Muito bem. Alternativa C, gente. Ó, a C, que é o motivo da migração, mas ela não é o determinante. Tá? No caso, a saída do Nordeste para as outras regiões é a forte diferença econômica, é a forte diferença regional. São Paulo é o polo econômico brasileiro. São Paulo é onde tem mais emprego, é onde tem mais oportunidade. Não necessariamente o cara vai estar bem, tá? Pelo contrário, a maioria está mal, inclusive. Só que é o sonho nordestino, né? Se aqui não tem emprego, se aqui não tem renda, eu vou. E essa migração atual, ela não é só de pobre, ela é até de mão de obra qualificada. Na verdade, hoje, atualmente, tá? Não é o pobre lascado que vai para São Paulo, não, porque migrar tem um custo. Quem vai para São Paulo é aquele cara, por exemplo, que se forma em engenharia de produção aqui, o emprego que tem é ganhar 1.500 conto. Em São Paulo ele vai ganhar 8 mil, 10 mil. Então ele vai para lá. É o cara que se forma em jornalismo aqui e ganha 1.000 e poucos reais. Ele vai para lá. Ou seja, não, é o cara que se forma em zootecnia e aqui não tem emprego, ele vai para o Centro-Oeste, ganhar bem. É o agrônomo que aqui ganha 1.000 conto, vai ganhar 10 mil, 15 mil no Centro-Oeste. Por quê? Porque o desenvolvimento regional ele é diferente.
Tá? Esse é o principal. Agora, quando eu falar assim, gente, do sertão nordestino, o litoral nordestino, o principal motivador é a concentração latifundiária. Ainda não é a seca. É a concentração latifundiária. Tá? Porque você não vê nas literaturas o coronel, dono da terra, indo embora. No máximo, na época da seca, ele vai para a capital, quando passa a seca, ele volta. Ele passa 1 mês, 2 meses, 3 meses no litoral e volta. Você não vê em vidas secas, você não vê em morte em vida severina, os caras migrando, né? O coronel indo embora do sertão. Por quê? Porque ele é dono da terra. E se ele tem terra, ele tem poder. Se ele tem poder, ele tem o quê? Dinheiro. Quem migra é severino, é o Fabiano e sua família. Tá? Então, o principal motivador da migração do sertão para o litoral, aí é a concentração latifundiária. Não tem a ver com a seca, tá bom? Claro, se não tiver histórica concentração latifúndia, seria sazonal. No caso do coronel, sim, Tainá. No caso do coronel, sim. Essa migração do povo sertanejo que vai para o litoral, dificilmente ele retorna para morar, tá? Espera aí que alguém levantar a mão aqui. Quem foi? Chega. Duas pessoas levantaram a mão. Quem foi que levantou a mão? Pode perguntar, tá, gente? Gente, essa foi a nossa última questão. Alguém tem alguma dúvida? Então, vou perguntar daqui. Isso, Lucas. Muito bem, viu, Lucas? Respondeu corretamente aí, viu, gente? Olha o chat aí. Ó, Lucas, top, viu? Volta o slide. Eu vou mandar para você, gente, o slide agora. Eu vou mandar o slide e vou mandar as questões. Melhor, eu vou mandar a questão via Word. Está pronto aqui já, tá bom? Vou botar no grupo. Dá uma olhadinha. Ana Maria, a sua inércia demográfica não tem como trabalhar agora, porque é uma aula só praticamente. Mas eu prometo a você que eu vou trabalhar a inércia demográfica. Por que não dá agora? Porque eu vou precisar de gráficos e tabelas, é que eu não tenho. Tá bom? Mas prometo que você não vai para a prova do Enem sem trabalhar a inércia, tá? Se eu fizer isso, pode sair falando mal de mim para o Natal todinha. Tá? Gente, eu não tenho como tirar agora, porque como eu falei, tá? De inércia, eu preciso dos gráficos, das tabelas aqui. Eu não tenho pronto aqui, eu tenho que preparar essa aula. Mas prometo, compromisso meu com vocês, tá? Que vocês não vão para a prova do Enem sem trabalhar a inércia demográfica, tá bom? Obrigado, Leila. Valeu, gente. Tá? Foi preparado com muito carinho, tá? Gente, muito bom estar com vocês nesse sábado de manhã, tá? Vamos tornar isso rotina. É uma aula mais solta. É uma aula que a gente consegue trabalhar melhor. Tira aquele peso, tá? Porque é só fixação de conteúdo, assunto que a gente já trabalhou, tá? Facilita. Você tira a sua dúvida, tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado. Feliz com o feedback de vocês, tá bom? Então, ó, beijo lindos. Bom fim de semana. Se for sair de casa, usa a danada da máscara, tá bom? Valeu, gente. Tchau. Nós. A gente no Marista também, meus amores. Eu vou voltar às aulas, vou descer para falar com vocês lá no pé. Valeu, Biel. Tamo junto. Deixa com nós, Adriano. Tamo juntos. Só desligar aqui. Não sei mais mexer nesse negócio, não. Ah, tá aqui. Valeu, Anne. Cheiro. Mande saudade de vocês. Então, se abraçados. Desligando, gente. Valeu. Nós.